Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Vamos, então, ler o Evangelho do dia, que está em São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Muito bem, meus irmãos. Jesus aqui fala dos humildes, dos pequeninos, né? Que acolhem, então, a palavra de Deus. Por isso Jesus louva o Senhor, louva o Pai, que é o Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas verdades, né? A revelação aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Os prudentes e os sábios deste mundo, isto é, os que confiam na sua própria sabedoria, não podem aceitar a revelação que Cristo nos trouxe, porque estão cheios de si mesmo, né? Acham que possuem a verdadeira sabedoria, né? E por isso não têm a humildade de acolher as verdades divinas, a palavra de Deus. A visão sobrenatural vai sempre unida à humildade, né? Eu preciso me inclinar às verdades divinas. Preciso me inclinar àquilo que Deus revelou, né? O que se considera pouca coisa diante de Deus, o humilde vê. O que está contente com o seu próprio valor não percebe o sobrenatural, né? Então veja, o humilde, aquele que de fato se coloca diante de Deus como aquele que necessita de Deus. Senhor, dai-me a graça de conhecer a sua doutrina, de entender as verdades de fé, que eu creia sempre mais e verdadeiramente. Se nos pormos de fato assim diante de Deus, seremos capazes, né, de obter essa verdadeira sabedoria que Deus pode nos dar. Mas enquanto estivermos cheios de nós,
né? Achando que nós podemos sobrepor as realidades divinas. Como acreditar que Deus existe? Como acreditar nesse dogma? Como eu preciso me inclinar com humildade diante da verdade que é o próprio Deus. Hoje nós celebramos a memória de São Boaventura. E São Boaventura era um homem de uma cultura, de uma inteligência, de uma sabedoria humana extraordinária. Ao mesmo tempo, era um homem extremamente humilde, né? Então, a sabedoria que São Boaventura tinha era a sabedoria de Deus e não a sabedoria meramente humana, né? E por isso ele era conhecido como bispo e doutor da igreja. Ele chamou os pecadores e camponeses para segui-lo no carisma de Francisco de Assis, porque ele era franciscano, mas também os homens cultos e os de ciência, né? Então ele era capaz de ir ao encontro dos humildes e de ir ao encontro daqueles também que eram cultos, ou seja, que eram entendidos da ciência. São Boaventura era um desses homens de muita ciência, porém de maior humildade e conhecimento de Deus. Por isso, registrou o que vivia. Então, ou seja, era um homem de sabedoria, que conhecia muito, muito inteligente, mas mais do que a sua sabedoria humana, por causa da sua humildade, ele tinha o maior conhecimento de Deus. Que bonito isso, né? E por isso, Santo Ambrósio, ele escreve: não basta a leitura da palavra sem unção. Não basta a especulação sem devoção. Não basta a pesquisa sem maravilhar-se. Não basta a circunspecção sem o júbilo. O trabalho sem a piedade. A ciência sem a caridade. A inteligência sem a humildade. O estudo sem a graça. Ou seja, ele dizia aqui, né, claramente, para que nós compreendamos as realidades divinas, as realidades de fé, não basta meramente o estudo, a leitura, né, mas é preciso a unção, a devoção, a piedade, né, o encantamento com as coisas de Deus, né, o amor que devemos pôr a tudo aquilo que fizermos, né? E diante da nossa inteligência, a humildade para compreender as realidades de fé. Por isso, quem quer fazer teologia, né, se diz, né, a teologia ela precisa ser feita de joelhos, né? O que quer dizer isso, né? Não adianta estudar teologia, né, ler livros, fazer pesquisas, mas se não acreditar naquilo que se está aprendendo, ou seja, se não fazer daquilo que se aprende também uma oração, um louvor a Deus, né? É aquilo que São Boaventura sabia muito bem fazer. Então, São Boaventura, que nasceu no centro da Itália em 1218, século XIII, portanto, ao ficar muito doente, recebeu a cura por meio de uma oração feita por São Francisco de Assis, portanto, contemporâneo de São Francisco. Então, que percebendo a graça, tomou nos braços e disse: ó Boaventura, né?
São Boaventura entrou na ordem franciscana e pela mortificação dos sentidos e através de muita oração exerceu sua vocação franciscana e sacerdócio na santidade, a ponto de seu mestre, ou seja, São Francisco de Assis, qualificá-lo desta forma, dizendo que parece que o pecado original nele não achou lugar. Era um homem tão santo, um homem que manifestava tantas virtudes, que arrancou então essas palavras de São Francisco de Assis. Parece que o pecado original nele não achou lugar. E São Boaventura, antes de se destacar como santo bispo, já chamava sem querer a atenção pela sua cultura e ciência teológica. Era um homem inteligentíssimo. Por isso, ao lado de Santo Alberto Magno, de São Tomás de Aquino, caracterizaram então o século XIII como o tempo de sínteses teológicas, o tempo da sistematização teológica, o tempo da escolástica, sobretudo, onde a Igreja, através desses grandes homens da teologia, pôde então compreender mais ainda os mistérios da fé. E, sobretudo, com relação ao Evangelho que nós lemos hoje, sobre a questão da importância da humildade, Deus quis revelar aos pequenos, não aos orgulhosos, aos soberbos, as verdades de fé. E na vida de São Boaventura, certa vez, um frei lhe perguntou se poderia salvar-se, já que desconhecia a ciência teológica. Então o frei perguntou: Ambrósio, será que eu posso me salvar? Porque eu desconheço a teologia, não conheço a ciência teológica, E a resposta de Santo Ambrósio foi a seguinte: se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. E ele continuava: uma simples velhinha poderá amar a Deus mais que um professor de teologia. Ou seja, uma velhinha piedosa, que ama a Deus verdadeiramente, mesmo que ela não compreenda todas as verdades de fé, teologia, poderá amar muito mais do que um grande teólogo, um estudioso. Por isso que nós vemos, às vezes, muita sabedoria em pessoas piedosas, pessoas que vivem a fé, pessoas que amam a Deus, mesmo que não tenham conhecimento, tanto conhecimento da fé. E nós observamos isso nas pessoas mais humildes, Talvez pessoas que são até mesmo analfabetas, que não têm estudo, mas que carregam consigo, uma grande sabedoria, porque Deus infundiu no coração daquela pessoa, porque ama a Deus, porque ama a Deus. Eu já encontrei pessoas assim, pessoas sem estudo nenhum, mas que seria capaz de me ensinar sobre Deus. Muito bem, e por isso também devemos imitar São Boaventura, que apesar embora a sua inteligência, a sua sabedoria humana, se inclinava então diante de Deus, se inclinava humildemente. E por isso era um homem que conhecia a Deus e as realidades de fé. Que São Boaventura nos ajude, então, a nos inclinarmos diante das verdades e que também com o auxílio dele possamos cada vez mais nos interessarmos pelo estudo da fé e que possamos fazer isso com muita piedade e com muito amor, para que conheçamos
cada vez mais a Deus e assim possamos amá-lo acima de todas as coisas. Nós vos damos graças, Senhor Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, por esse tempo de oração, e fazei com que possamos colocar em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.